Para fazer a próxima apresentação, chamamos o Dr. Paulo Tarso Sanches de Oliveira, doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP, e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer novamente aí ao vereador Eduardo Romero pela oportunidade. Eu lembro quando ele estava nos visitando lá no laboratório na UFMS, eu comentei do projeto, da possibilidade do professor Góes. Ele na hora teve a iniciativa e a brilhante ideia de montar esse fórum de discussão. Então, parabéns aí pela oportunidade de a gente poder discutir um pouquinho aí desses pontos relacionados à drenagem. Bom, eu gosto sempre de mostrar uma ideia de pesquisa, né, da onde que ela surge, né? E as minhas pesquisas são sempre voltadas para a parte de hidrologia, processos, modelagem, a parte de erosão do solo, em diferentes escalas. Mas eu até então não tinha trabalhado com a parte urbana. Bom, aí, voltando para Campo Grande, em 2016, fui morar num prédio, né, onde a minha vista, num período de chuva, foi essa aqui, né? Então, acho que esse foi um ponto de partida que eu tive, né? E eu vou terminar depois a minha apresentação mostrando essa mesma rua num diferente condição. É a mesma rua que está passando aqui, na Ricardo Brandão, mais a Jusante. E o outro ponto que me motivou a trabalhar com essa parte de drenagem, a começar os projetos nesta linha, foi a oportunidade de ter dados, né? Como o professor Góes comentou, a importância de ter os dados. E conversando aí com o Marcos Cristaldo, com o Ivan, o Fábio, eles falaram assim, a gente instalou alguns equipamentos, alguns pluviômetros, alguns sensores de nível, mas até então não tinha gerado um pouco de conhecimento sobre isso, ninguém tinha trabalhado, né, nessa área. Foi então que eu até conversei e convidei, né, o Thiago, que estava fazendo, eu conheci quando ele estava fazendo mestrado na USP, chamei ele para vir fazer o doutorado com a gente. Até ontem ele estava me lembrando que eu dei duas opções para ele. Uma opção era essa, e ele acabou pegando, né, esse estudo para desenvolver a sua tese. Bom, aí surgiu a ideia de montar esse projeto aqui, né, que seria um sistema de alerta e previsão de áreas de inundação para bacios urbanos, né. Esse projeto a gente vem desenvolvendo com a Universidade do Arizona, Bristol, o departamento da Max Planck na Alemanha, o TFPR, o professor Góes também iniciou esse trabalho conosco. E o projeto tem um apoio do CNPq, tá? Ainda não, a gente não conseguiu fazer uso dos recursos ainda, que não chegou, mas está aprovado esse projeto. E o segundo projeto que surgiu também dessa iniciativa, né, que começou em 2017, foi o CapSprint. Quando surgiu a oportunidade, saiu um projeto de cidades inteligentes, pela CAPES, de internacionalização, eu, juntamente com o Johannes, professor Marcato, a gente pensou numa ideia de juntar esforços, né, e aí montar esse projeto de internacionalização, tá, aproximadamente 1,5 milhão. E a ideia desse projeto é interagir com diferentes universidades do mundo, né? Então, aqui estão algumas das universidades que a gente vem trabalhando, para desenvolver tecnologias, desenvolver ciências, voltada para cidades inteligentes, tá, na área de águas urbanas. Bom, basicamente, esse projeto, né, a minha parte, nessa parte de sistema de alertas, a gente vai usar dados observados, tá, dados de chuva, dados de radar, a modelagem aqui, hidrológica e hidráulica, né, e depois a gente tentar gerar um sistema, né, de alerta e antecipado, tá, com algumas horas de ocorrência de chuva, certo? Bom, esse é o grupo que a gente vem trabalhando, né. Quando eu voltei para Campo Grande em 2016, eu e minha esposa, Dulce, também é professora na UFMS, a gente iniciou um grupo de pesquisa de hidrologia e segurança hídrica, né. Esses são alguns dos nossos alunos, então a gente não só trabalha nessa questão urbana, mas em diferentes outras abordagens aí, em diferentes escalas, tá? E basicamente, hoje eu vou mostrar um pouco dos trabalhos que foram desenvolvidos aí pelo Thiago, no doutorado, e o Leonardo, que está fazendo mestrado conosco. Eu gosto de colocar a foto, que são eles que realmente estão fazendo o trabalho. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da problemática, né, que a gente tem, as causas dessa problemática, que muitos já sabem, mas é bom sempre relembrar o que a zona. Dentro da hidrologia,
a gente consegue separar 3 diferentes tipos de escoamento, tá? O escoamento superficial, que a gente chama de ortoniano, o escoamento subsuperficial, quando a gente tem infiltração, e a percolação do solo, na percolação da água no solo até chegar no canal, no nosso rio. E a gente tem ainda o escoamento do solo saturado, tá? Quando o solo está saturado. Eu vou concentrar nesses 2 primeiros pontos aqui. Bom, quando a gente tem uma condição natural, o que vai existir aqui? A gente tem um pico de cheia, existe a cheia, só que se vocês observarem, ela demora um tempo maior para ocorrer, tá? Quando a gente começa a permeabilizar esse solo, esse pico ele é antecipado, ocorre num tempo mais rápido e também com uma maior magnitude. O que o professor Góes, vários dos pontos que ele comentou, seria como a gente ter essas áreas mais permeáveis, urbanas, mas reduzindo tanto o pico quanto o tempo de ocorrência desse pico. Tá? São algumas das coisas que o professor Góes comentou. Então, em tese, seria fácil resolver isso, né? Mas não é. Tem muita coisa a ser feita aí. Tá? E por que isso ocorre? Porque o escoamento na superfície ele é muito mais rápido do que o escoamento que ocorre embaixo do solo. Tá? A percolação, que é mais lenta. Bom, e tem um outro ponto que a gente estuda aí nos nossos trabalhos, que é a questão de mudanças climáticas. Tá? A gente não vai na ideia se acredita ou não. O que a gente faz, a gente usa diferentes tipos de cenários de mudanças climáticas, diferentes modelos, né, para tentar ver e estar preparado para o que pode acontecer. Tá? Seja em termos de seca, seja em termos de cheias. Tá certo? E a ideia sempre é reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho de modelagem hidrológica e hidráulica, que é o que o Thiago fez. Tá? Muitas vezes a gente fala em modelo, a gente tem até uma disciplina na FMS de modelagem de sistemas ambientais, acho que tem alguns alunos aqui, que já vão ter visto esse slide. Mas eu sempre pergunto, o que é um modelo? Muitas vezes as pessoas não tem ideia do que é um modelo. O professor Góes falou do modelo, mas a gente às vezes não tem ideia. Eu gosto de colocar, quando um escultor ele faz uma obra, ele está representando um sistema real, tá? E ele está considerando algumas simplificações para fazer um modelo. Tá? Quando a gente vai fazer um modelo computacional, a gente faz a mesma coisa. A gente vai escolher algumas das coisas que a gente vai simplificar, que a gente vai representar, vai montar um sistema conceitual, colocar algumas equações matemáticas para representar isso, e depois usar o computador para nos ajudar a processar isso de forma mais rápida, tá? E dinâmica. E eu gosto de colocar esse ponto na aula. Né? O principal tem a parte de percepção do problema, a parte conceitual, a parte simbólica, que são as equações, e a computacional. O mais difícil, tá, é essa parte inicial. É você entender o problema, entender o sistema e a partir das suas informações. Né? Como o professor Góes comentou, essa parte aqui de rodar o modelo, se você sentar, trabalhar, estudar, você consegue. Agora, entender o problema é o mais difícil. Entender o problema e ter ideias é o mais difícil. Bom, o modelo, o que a gente está simulando aqui quando a gente fala em modelagem hidrológica? A gente está simulando os efeitos na bacia. Tá? Então, o que é importante? A gente conhecer o que ocorre na bacia, uma bacia hidrográfica. Então, os efeitos de chuva, uso e cobertura do solo, a vazão. Então, a gente tem que ter esses dados, a gente tem que ter medições. Senão, a gente não consegue fazer um modelo. Como o professor falou, é um tiro no escuro com as pessoas que você ama. Então, você não vai querer fazer isso. Tá? Eu gosto sempre dessa analogia também da bacia hidrográfica como um funil. Tá? Onde a gente leva em conta tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos. Né? Porque tudo que acontece na bacia, ela vai ser num ponto que é o exutório. Então, a gente consegue controlar tanto a quantidade quanto a qualidade de água. Bom, esse é o modelo que a gente está usando, software, é um pacote computacional, né, do Corpo de Engenharia dos Estados Unidos. Dentro desse software tem várias equações, né, representa vários modelos, vários processos aí dentro. Tá? E quais seriam esses dados de entrada? Né? O que o grupo, o que a gente fez até agora para obter esses dados de entrada, para conhecimento do modelo e funcionamento dele? Bom, antes eu só gostaria de deixar claro que a gente tem monitorado, né, a bacia do Prosa,
mas também a gente tem alguns trabalhos na Bacia do Guariroba. Tá? Então tem um grupo lá, o Eros, que também faz monitoramento na Bacia do Guariroba, e a gente tem alguns estudos e alguns alunos também trabalhando nessa bacia. Basicamente, o que a gente fez aí? A gente usou os dados da Prefeitura de chuva, nível de água, fizemos vários pontos de medição de vazão e batimetria na Bacia do Prosa. Ah, mas por que você está estudando a Bacia do Prosa? Bom, primeiro ponto, não é porque eu moro na bacia, não, mas é porque é uma bacia mais estudada, é onde a gente tem mais informação, tá, de nível, e é uma bacia problemática, né? Uma bacia problemática aí na nossa cidade, em termos de drenagem. Tá? Eu lembro até hoje, quando o Marcos Cristaldo mostrou para mim esses pontos de medição de chuva, né? Os pluviômetros, eu comentei com ele, eu falei assim, eu acho que quase nenhuma cidade no Brasil vai ter essa quantidade de pluviômetros instalados. Eu acho ótimo, excelente. Só que a gente tem que dar manutenção nisso, tem que manter, né, que é o mais difícil. Né? Manter uma estação, esse conjunto de estação não é fácil. Né? Você tem que ter dedicação, tem que ter pessoas engajadas aí. Né? Porque senão o que acontece é isso. Tá? Um pluviômetro é um ótimo lugar para ser ninho de passarinho, ninho de formiga. Né? Isso aqui tem que ser feito mensalmente. Você tem que ir lá, olhar o seu equipamento, ver se está funcionando certinho, limpar. Né? Então é algo que deve ser feito. E não só o pluviômetro, tá? Quando a gente está trabalhando com seção de vazão, a gente tem medidores de nível aqui. Da mesma forma, a gente tem que entrar, limpar a seção, junto a sedimento, junto a vegetação, ali próximo ao seu ponto de medição, que vai afetar todas as suas medidas. Né? E o que isso vai ocasionar? Na hora que a gente for entender o processo, entender a dinâmica, tentar trabalhar com o modelo, a gente não vai ter uma informação correta, né, para tentar trabalhar nosso modelo. Então, é fundamental a gente ter, tá, esse controle de manutenção e pensar nisso a longo prazo. Tá? Quando a gente trabalha com recursos hídricos, com hidrologia, o nosso monitoramento ele depende de séries longas de dados. Não adianta eu ir lá fazer, como o professor Góes falou, eu ter uma medida de um evento e depois não ter mais esse dado monitorado. A gente depende de uma série de dados. Né? Eu coloquei aqui o professor Edson até com uma enxada para justamente mostrar essa questão de ter que limpar mesmo a nossa seção. Tá? Bom, nós usamos alguns dados de radar. Né? Esse foi também um ponto que eu comecei a estudar aqui. A gente tem um radar instalado, um radar meteorológico instalado em Jaraguari, próximo aqui ao município, né? Do qual nos fornece informação com algumas horas de antecedência. O Thiago entrou em contato com o pessoal do CEMADEM, ele é operado pelo CEMADEM. Eles passaram esses dados para nós, né, os dados do radar, e com isso a gente pôde avaliar esses dados de radar, se eles conseguiam ter estimativas coerentes, né, que a gente estava observando em termos de dados de chuva, né, nos nossos pluviômetros. Tá? Então foi uma das coisas que a gente avaliou também. Bom, a vazão, né, a gente tem sensor de nível, mas medir vazão, a gente não tinha. Então, principalmente na cheia, que é complicado. Né? Então, a gente fez algumas medições de vazão, utilizando a DCP. Então, aqui estão alguns alunos, tá? Medindo a vazão. O nosso sensor de nível está instalado bem aqui. Tá? Então, isso aqui é bem complexo de fazer e perigoso. Tá? Porque alguém tem alguma ideia de qual a vazão que chega a esse canal? Alguém tem um chute? Quanto? Aqui, 225, não tanto. A gente fez a simulação aqui, esse canal aqui, num período de uma chuva que foi em 2016, que a gente estudou, chegou em 130 metros cúbicos por segundo. Tá? É uma vazão bem alta. Nós fizemos também batimetria, né, no caso de alguns lagos da cidade. Tá? E é um problema que a cidade vem passando. Eu acho que, fazendo um pouco do que o professor Góes comentou, de reter o sedimento na fonte, a gente vai evitar esse tipo de problema aqui nos próximos anos, mas é algo que deve ser feito urgente, porque essa questão de erosão e sedimentação urbana está relacionada à drenagem, tá? É algo que a gente tem que combater, tem que trabalhar nisso. Tá? Então a gente teve que levantar esses pontos dos lagos da cidade, porque isso aí vai tudo input, é tudo entrada do nosso modelo, certo? Bom, então o pessoal percorreu todos os canais, os córregos, fizeram a parte de topografia, medição de vazão. As obras hidráulicas que tinham no canal, eles foram lá fazer todas essas medições.
tá? Para depois entrar com isso dentro do nosso modelo. Tá? Então, tudo isso tinha que estar bem representado no modelo para a gente entender o que estava acontecendo ali, tentar representar da melhor maneira possível a realidade, que é isso que o modelo propõe. Bom, aqui estão mais alguns dados, modelo de elevação e todos os dados de estruturas que a gente teve que usar e levantar dentro da bacia. Dados de uso e cobertura do solo também estão sendo feitos. Tá? E eu vou mostrar só alguns resultados do que a gente já tem, alguns desafios e algumas coisas que a gente ainda vai fazer durante esse projeto. Bom, esse aqui foi um primeiro resultado, a gente teve um desafio muito grande. Quando a gente pegou os dados de radar, os dados não batem tão bem com os dados observados de campo, isso é normal. A gente estava acostumado a trabalhar com dados de satélite, né, para corrigir dados de chuva de satélite, com dados observados de campo. Mas com essa resolução que a gente tinha, né, uma resolução temporal alta, a gente ainda não tinha metodologia simples e fácil para obter. Foi então que o Thiago ele propôs a ideia de a gente repartir em diferentes totais de chuva, acumulados de chuva, e a gente acabou desenvolvendo uma metodologia, que a gente está publicando agora, que é para correção de dados de radar. Tá? Isso aí, a ideia é que isso esteja continuando de forma automática, para esses dados serem inputs aí do nosso modelo já corrigido. Bom, essa aqui é a parte de calibração. Então, o professor Góes comentou isso, você tem que ter os dados observados para depois você calibrar. Tá? Então, a gente só conseguiu fazer isso porque lá atrás, né, pessoas aí como o Marcos Cristaldo, o Ivan, conseguiram instalar, né, conseguiram montar essa estrutura para a gente poder trabalhar, né, que são esses dados de chuva e vazão. Então, isso possibilitou a gente desenvolver um modelo como esse. Então, o modelo em azul está o dado observado, em vermelho está o dado simulado. Aí, se vocês observarem, para esse evento de chuva aí, o nosso modelo ele se ajustou bem aos dados observados. Bom, com o modelo calibrado, depois o Thiago fez isso para vários eventos, a gente começou a trabalhar com diferentes chuvas de projeto, diferentes chuvas intensas com período de retorno, né, para ver quais seriam os impactos que a gente iria ter em diferentes pontos do córrego Prosa. Também a gente fez essas simulações, né, a parte hidrológica e também aqui a parte hidráulica, para saber essas áreas de cheia, né, porque esse é o objetivo depois do nosso trabalho. Então a gente simulou uma chuva, né, uma chuva que ocorreu, e a gente viu que a nossa simulação ela bate com os períodos, com os pontos de inundação que tiveram na cidade nesse período. Né. E também a gente vai ter aqui tanto o período de cheia, quanto depois o período que vai diminuindo, né, essas áreas de inundação, né, em diferentes pontos. Tá? A gente fez isso para vários pontos do córrego Prosa, por um evento de chuva, e ficou bem coerente com a realidade. Tá? Que a gente conseguiu representar bem o sistema real aí que a gente tem. Tá? Essa aqui é na Ricardo Brandão mesmo. Bom, e como o objetivo é gerar esse sistema online, né, a gente já conseguiu fazer com que isso funcione online, né? Então, esse aí é a parte do modelo, né, como ele funcionaria online, como que o público teria acesso a isso, né, todos vocês. Então, seria esse, né, se a gente teria um mapa da cidade, aqui é uma simulação de áreas de inundação antes da chuva acontecer, aí que a população vai ter acesso, né, a esses locais onde não deve passar, onde pode ter problema, antes da chuva acontecer. Isso que é importante, né, para já desviar a sua rota. Bom, isso está funcionando, já está certinho, só que a gente tem alguns passos ainda a serem feitos. Né? A gente fez alguma coisa, mas tem muita coisa ainda a ser feita. Bom, o ponto que a gente está trabalhando agora é desenvolver o aplicativo, né, para que isso realmente esteja acessível para todos, para toda a comunidade. Né? Então, a gente está fazendo essa parte do aplicativo. A gente tem mais alguns equipamentos para ser instalados dentro da bacia, mais medição. E como eu comentei, a gente tem que conhecer melhor ainda o sistema que a gente está simulando. Quanto melhor a gente conhecer, que é a parte mais importante, melhor vai ficar o nosso modelo e melhor vão ser as nossas estimativas. Avaliar outras bacias do município. Vocês perguntaram assim, você poderia fazer esse mesmo estudo hoje na bacia do Imbiruçu?
Na Bacia do Segredo, não conseguiríamos, porque a gente não tem informação, por exemplo, de nível de vazão lá. Tá? A gente não tem como fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer? Instalar equipamentos, medir, ter uma série e começar a fazer essas simulações. Tá? Isso tudo demanda tempo e demanda um tempo de monitoramento. Tá? Depois de ter os dados, sim, a gente consegue fazer. A gente ainda vai fazer simulações de diferentes cenários, né, considerando aí efeitos de mudanças climáticas e de uso e cobertura do solo. Então, como o professor Góes comentou, a gente quer ver onde que estão as mudanças na estrutura na cidade, quais os efeitos que isso podem acontecer, em escala de lote, em escala de bacias, em escala de subbacias, a gente quer trabalhar com isso tudo. Também a gente vai avaliar a partir de usar diferentes técnicas de engenharia e ver quais seriam os efeitos. Né? E tem essa outra parte aqui que é o mestrado do Leonardo, que é a parte de Social Hydrology, que a gente quer entender qual a interação dessas áreas de inundação com a sociedade, né? E como que a gente pode melhorar essa interação e usar muito o conhecimento da sociedade para diminuir esses problemas de inundação. Bom, e agora eu vou terminar a minha fala. Eu comentei hoje de manhã com o professor Góes sobre Rio Bennett. Eu acho que se alguém não conhece, sugiro para fazer um Google aí sobre Rio Bennett. Rio Bennett, ele é considerado o pai da conservação do solo, né? Criador do Soil Conservation Service, conservação do solo dos Estados Unidos. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu carrego comigo, né, e que eu acho que é o que a gente está fazendo hoje aqui, Eduardo, foram os pressupostos que ele colocou quando ele criou o Soil Conservation Service. É algo que funciona até hoje, tá? Foi criado em 1935 e funciona até hoje. E mudou, eu posso falar que mudou a história da parte de hidrologia, ciência do solo, hidráulica, tá? Ele mudou. Por quê? Eu acho que quando ele criou isso, ele colocou 4 pressupostos básicos. O primeiro é a ciência. Né? Então, ele usou da ciência para mostrar para a sociedade, para o poder público, né, resultados concretos e o que poderia ocasionar, caso não fosse utilizada a ciência para resolver um dos principais impactos ambientais que ocorreram nos Estados Unidos na década de 30, tá, que foi o Dust Bowl. É considerado até hoje um dos principais impactos ambientais nos Estados Unidos. E ele estava até dando uma palestra, né, no Senado, em Washington, quando aconteceu uma grande tempestade de areia. E ele falou, tá vendo, se a gente não fizer nada, vai acabar com o país. Né? E eu acho que aí eles começaram a parte científica para convencer a população, mostrar isso para a população. Publicidade, né? Então a publicidade não é só publicar um paper, tá? A gente tem que publicar um paper, que é como a gente conversa com os nossos pares, nas ciências a gente tem que publicar, e nas principais revistas da área. Mas essa publicidade aqui que ele está falando é mostrar para a sociedade o que está sendo feito, é o que a gente está discutindo hoje aqui. E a relação com o Congresso que ele colocou. Né? Porque se ele não tivesse feito isso e pensado num plano nacional, ele não teria tido sucesso, né, nessa jornada aí, no que ele propôs. E como eu falei, eu gostaria de terminar com uma foto, tá, na frente da minha casa, né, entre março e abril, eu fiquei fora do país, e eu estava discutindo, né, mostrando um pouco dos nossos trabalhos, e quando a gente é uma ideia de internacionalização, então eu tinha que apresentar também a minha cidade. Né? Eu mostro os nossos trabalhos, e a ideia é que pesquisadores de fora venham para cá. Eu sempre peguei essas fotos na internet, as fotos bonitas, né? Então é isso que eu tenho que mostrar, o que é a nossa cidade. E que eu falei para vocês, isso aqui também é essas fotos, elas estão todas dentro da Bacia do Prosa. Né? A gente está discutindo aqui problemas de drenagem, muitas fotos e vídeos feios, mas a realidade que a gente tem também é essa. Né? E eu gostaria de colocar como desafio aqui, para que a gente possa estar trabalhando para manter isso aqui, né, e melhorar esse cenário aqui. Né? Tanto da nossa cidade, quanto depois a gente tem outros problemas aí também bonitos e Pantanal. Tá? Gostaria de agradecer novamente essa oportunidade, e deixar à disposição do nosso grupo, a universidade, para a gente poder discutir não só esses pontos, mas outros pontos relacionados aí à hidrologia e segurança hídrica. Tá? Muito obrigado.